Ô, glória! Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Daniel. Aleluia. Nós vamos começar uma série nova hoje, que eu estou muito empolgado, porque essa série vai mudar muita coisa na sua vida e na nossa igreja, irmão. Nós vamos crescer muito com essa série de mensagens. Essa é uma daquelas séries que vocês nunca mais esquecem, como Sábios Construtores, Reinando em Vida, que é outra que vocês falam sempre. São pelo menos duas aí que eu lembrei que vocês falam sempre, que marcou muito. Eu acho que essa série, se não for número 1, vai ser pelo menos top 3. Capítulo 1 em diante, vai colocar aqui o tema da nossa série, para vocês não esquecerem. Essa série vai ficar conosco, sei lá, umas 4 semanas no mínimo. Quem lembra dessa mensagem aqui quando eu preguei sobre cultura de profecia? Misericórdia. Não me faz eu desanimar antes de começar não, gente. Tá me dando a sensação que eu vou pregar à toa, que vocês não lembram nem da que eu falei outro dia. Cultura de profecia, quem lembra? Pelo menos 5 pessoas foram abençoadas. Vocês podem não lembrar do título, mas com certeza vocês foram muito ministrados pelo tema. E nós falamos sobre o poder de uma igreja que, como Paulo desejou, lá em Coríntios, que todos profetizam. Resumidamente, o que é profecia? Você vai ouvir muito sobre esse tema durante a série. Resumidamente, o que é profecia? É falar a partir da linguagem do céu. É falar no Espírito. Profecia, segundo o apóstolo Paulo, é uma palavra de consolo, de ânimo ou exortação. Uma palavra direcionada pelo Espírito, que fortalece, que anima o outro, que consola, abraça, mas que também exorta para o crescimento. Mas não é exortação sem as outras duas características. Precisa ser uma exortação que, sobretudo, anima e consola. As pessoas não podem sair de uma palavra de profecia piores do que elas chegaram. Uma palavra de profecia exalta a identidade do nascido de novo. Lembra o outro quem ele é em Deus. Fortalece ele na fé. E Paulo deseja, ele diz, gostaria eu que todos profetizassem. Porque uma igreja onde todos profetizam é uma igreja que a língua das pessoas está ocupada edificando. E a mesma boca não consegue falar duas coisas. Se ela está ocupada abençoando, se ela está ocupada fortalecendo o outro, essa língua naquele momento não pode estar ocupada maldizendo, falando besteira, destruindo ao invés de edificar. O pessoal do som está dando muito eco para mim, diminui um pouco o volume ou aqui o retorno, 0 retorno para mim. Então, a palavra de profecia é isso. Então uma igreja onde todo mundo profetiza é uma igreja linda. E eu já ensinei para vocês que profecia é algo maravilhoso, é um dom maravilhoso, que até quando você erra, você está acertando. Porque se você profetiza, entendendo ali naquele momento que foi o Espírito Santo que falou para você falar para a pessoa, você é amado por Deus, você é especial para Jesus, grandes são os planos de Deus para a sua vida. Se você entende que foi o Espírito Santo que falou e você fala, e nada acontece, porque talvez você achou que Deus te falou e Deus não te falou, algo ruim aconteceu? Não. Eu digo que palavra de profecia é garantia de gol. Se o gol for lá no ângulo, gol bonito, ótimo. Gol bonito é maravilhoso. É quando você entrega uma palavra de profecia e aquela pessoa diz, uau, eu precisava ouvir isso. Ou daqui um mês, daqui um tempo a pessoa chega, sabe aquele dia que você falou aquilo para mim? Como aquilo me fortaleceu, como aquilo me abençoou. Ou seja, por mais simples que fosse aquela palavra, ela estava carregada com uma unção que abençoou e cumpriu o seu papel na vida daquela pessoa. Gol bonito, gol de placa.
Mas gol feio também é gol. Que é você entregar uma palavra de profecia para alguém. Lembrando que palavra de profecia não é palavra de sabedoria, não é de revelação do futuro dos outros, não é disso que nós estamos falando. Isso é perigoso. Você não saber ouvir a voz de Deus e falar que Deus disse que o cara vai fazer não sei o quê. Não é isso. Ok? Não é disso que nós estamos falando. Não é do dom profético da velha aliança, do profeta que guiava a vida das pessoas. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do dom de profecia lá no livro de Coríntios. E esse dom de profecia, ele não fala de futuro. Ele não guia a vida das pessoas. Ele fortalece as pessoas agora. Ele anima, ele consola. E esse dom espiritual, se você errar, desde que passe pelo crivo do que Paulo ensinou que é profecia, consolo, ânimo e exortação, até quando você erra, você está acertando. Porque o máximo que vai acontecer é você falar e a pessoa não sentir nada. O máximo que vai acontecer é você falar assim, olha, eu tenho um texto para ler para você, que eu creio que é uma palavra para você. Aí você lê um texto lá falando que Deus é com a pessoa, que grandes são os pensamentos de Deus sobre ela. E a pessoa, tá, amém. Não despertou nada, não fez sentido, não teve um mover, mas foi uma boa palavra, não foi? Abençoou a vida daquela pessoa, não foi? Então uma igreja que todo mundo está tentando aprender a profetizar, é uma igreja que pode ser gol feio, mas é gol toda hora, meu irmão. E nós vamos aprender a fazer gol de placa se a gente treinar. Se a gente se dispor para o Espírito usar a nossa boca. Sair de manhã e falar, Deus, me dá uma palavra de profecia para alguém. Deus, nas minhas conversas hoje no voluntariado da igreja, que eu estiver servindo, me dá uma palavra para um amigo meu da igreja. Me dá uma palavra para alguém que está chegando na igreja. Que aquilo que eu vou falar, as boas-vindas que eu vou dar para quem está entrando, seja revestido de unção e poder, seja algo do Espírito, para fortalecer alguém, despertar um mover na vida de alguém. Como eu disse, o máximo que vai acontecer é alguém sair daqui, rapaz, essa igreja que é da hora que você vai num lugar, alguém fala que isso é uma bênção. Não aguento mais. Pô, eu fui no banheiro, a tia do banheiro falou que tinha uma palavra para mim. Que grandes são os planos de Deus para mim. Aí eu saí do banheiro, fui lá na sala das crianças, esbarrei com uma outra obreira, e ela disse que Jesus é comigo, que não é para me esmurecer. Isso amaldiçoa alguém? Faz mal para alguém? De jeito nenhum. Ok? Então, cultura de profecia é termos uma cultura de nos esforçarmos, ao menos isso, nos esforçarmos intencionalmente controlar esse leme que tu tem dentro da boca, chamado língua. Que nós aprendemos também, nesse dia, e vamos falar esse texto em algum momento na série, que a sua língua tem o poder para incendiar uma floresta inteira, quanto mais uma igreja. Para trazer problema para uma comunidade inteira. E nós já sabemos de pequenos grupos e até comunidades de fé que foram quase destruídas porque alguém começou a maldizer. Porque alguém começou a falar errado. E é como um incêndio. Vai aumentando, aumentando. Se não encontrar alguém disposto a parar isso com a água da palavra, alguém cheio do Espírito, alguém para vir com fogo maior ainda, que é uma língua cheia do fogo do Espírito Santo, e profetizar e parar isso, isso pode acabar com uma comunidade. Mas a mesma língua que pode começar um incêndio ruim, que a Bíblia diz que ela incendeia o seu corpo inteiro, ela também pode ser um canal de avivamento, um fogo santo, uma língua que incendeia espiritualmente a vida de todos ao redor. Mas a língua não pode começar um incêndio na floresta, agora falando de um bom incêndio, numa comunidade de fé, se primeiro ela não queima você. Tem muita gente querendo ser avivalista para a vida dos outros, mas não é avivalista para si mesmo. Avivamento regional começa a partir de um avivamento pessoal. Amém? De alguém que, como disse John Wesley, queima, cheio do fogo de Deus. E as pessoas vêm para assistir e acabam pegando fogo também. Então nós vamos começar um exercício mais intencional, embora eu já falo tanto desse tema aqui, a falarmos certos, a controlar, na verdade, dar o controle da nossa língua para o Espírito Santo. Parar de dizer tudo que a gente pensa. Repita o mantra comigo. Nem tudo que eu penso, eu preciso dizer. Ô, meu irmão, faz favor para mim. Faz favor para mim, lembra disso. Nem tudo que tu pensa é útil para a comunidade. Nem tudo que tu pensa é útil para mim. Nem tudo que tu pensa é útil para tu mesmo.
Você tem que aprender que tem coisas que vêm na sua cabeça que não foi você que pensou, que é o diabo. E quando vier alguma coisa que não é útil para o crescimento, você apaga dentro da sua cabeça mesmo. Não traz trabalho para nós, não. Resolve tu os teus B.O. Eu já tenho as minhas tentações, irmão. Os irmãos Wesley já têm as dele. Então resolve as tuas. Quando vier uma palavra que não é útil para o crescimento, quando o diabo falar na sua cabeça, sabe que todo mundo aqui está apagando os incêndios de cada um. Então, por favor, não começa um outro incêndio falando algo que não edifica, que traz contenda, que traz divisão, que traz facção dentro da vida de comunidade. Repreende, meu irmão. Para de reverberar a voz do diabo. O diabo, até em alguns lugares por aí, diz que ele precisa de um cavalo. Ele precisa de alguém para falar. Ele precisa de alguém para dar voz. Ele precisa de alguém para cooperar com ele. Se você vai trabalhar para alguém, irmão, trabalha para Deus, amém? Trabalha para o Espírito. Fala certo. Fala para glorificar Deus. Fala para edificar. Pensou, não edifica, não fala. Porque, vou dizer o que eu disse lá na série de novo. Enquanto o pensamento está na sua cabeça, enquanto a besteira que o diabo está falando sobre os outros, sobre o ambiente, está na sua cabeça, você tem controle para parar aquilo. Depois que você fala, você não tem controle mais. Aí cabe o outro dar conta disso que ouviu. E nós não sabemos se o outro vai dar conta. E se o outro não der conta, passou para o outro e para o outro. Olha o caos se instalando. Então, seja um bom guardião dos portais da sua vida, da sua boca. Amém? Acho que agora a gente pode ler. Daniel capítulo 1, verso 1 em diante. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou a cidade. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Só um minuto aqui, um segundo. Verso 1. Você vai aprender uma coisa poderosa hoje. Que em tempos difíceis, Deus sempre erguerá aqueles que Ele forjou no secreto. Em tempos de trevas, Deus levantará os seus filhos. Dias de escuridão são dias favoráveis para os filhos da luz. Amém? Em dias que nós olhamos para o nosso país, para a nossa nação, falamos assim: o que será de nós? Deus já tem os seus remanescentes. Deus já tem aqueles que Ele vai levantar para estar nos lugares de influência. Deus não perde o controle. Deus está no governo. E Deus está procurando quem Ele pode usar. E nós vamos ver o tipo de pessoa que Deus usa. O tipo de pessoa que Deus está procurando, que é igual a você, em nome de Jesus, para usar nesse tempo. Vamos continuar. Verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutores em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Verso 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam
dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, preste atenção nisso aqui, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias e o de Sadraque, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Meu irmão, quem não dá desculpa, quem não negocia, sempre vai encontrar graça e favor de Deus para permanecer firme na fé. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade, assim colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, aleluia, peça aos teus servos, peço-te os teus servos 10 dias, eu quero só 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Nos dê uma dieta diferente. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele constituiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e a sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quem está me acompanhando no Instagram aí, gente, é minha luta. Ai, Jesus. E o rei falou com eles: e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Aleluia. Gente, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Eu quero falar hoje, dentre muitos manjares que esse mundo nos oferece, eu quero falar hoje sobre uma comida específica que é colocada na mesa de cada um de nós todos os dias, e infelizmente muitas vezes nós mesmos colocamos. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18, verso 20. Eu quero falar sobre um alimento chamado palavra, linguagem. O mundo tem uma dieta, irmão. E a dieta do mundo pode tudo. Você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Essa é a dieta do mundo. Mas se nós quisermos, como Daniel, alcançar o lugar de sabedoria, de ciência, de discernimento e de cooperação no trabalho do reino, podendo se sentar com o Senhor para trabalhar junto com Ele, nós precisamos ter uma dieta diferente. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
os que usam habilmente serão recompensados. Toda vez que você fala, você está preparando um prato de comida para você comer. Toda vez que você fala, você está com uma bandeja diante de você e está preparando a sua dieta. E se você fala errado, se você fala besteira, se você fala lixo, é isso que você está comendo. É o que esse texto está dizendo. Que tudo aquilo que você diz, é você que consome primeiro. A ideia de que quando nós estamos discutindo com alguém e buscamos palavras para ferir o outro, nós estamos ferindo o outro, é uma meia-verdade. Nós podemos até estar ferindo o outro, mas o ouvido mais perto da sua boca não é o da pessoa que está te ouvindo, é o seu. O outro está sendo ferido, mas muito mais você. Toda vez que você ataca alguém com palavras maldizendo, caluniando, falando errado, amaldiçoando, você está primeiro ferindo a você mesmo, adoecendo a você mesmo. Os nutricionistas dizem que você é aquilo que você come. E espiritualmente, emocionalmente, isso também é uma verdade. Se você fala besteira, é isso que você vai ser. E aí nós olhamos para Daniel e vemos que todas as nossas desculpas para continuarmos falando errado morrem. Porque nós vamos aprender com Daniel aqui que ele tinha todas as desculpas, humanamente falando, favoráveis para se tornar o que fizeram com ele e para falar a partir das suas feridas, das suas frustrações, das suas decepções. Dificilmente alguém aqui foi tão ferido e injustiçado como Daniel. Nós lemos aqui que Daniel estava lá, vivendo junto com o seu povo, era um nobre, era um jovem da corte, um príncipe, e a sua nação é atacada, cercada, e aí o rei Nabucodonosor decide levar para a sua terra, para o exílio na Babilônia, os mais doutos, os mais sábios, os mais vistosos. E Daniel é levado. Daniel, um jovem, é arrancado do meio do seu povo, da sua família. Então ele já é ferido logo na adolescência. Ele já é acertado pelas calamidades logo na adolescência. E levado para uma terra distante da sua, longe da sua família. Há teólogos que dizem que por ele ser servo que trabalhava junto à mesa do rei, possivelmente ele pode ter sido castrado. E ainda que ele não tenha sido castrado na sua genitália, tentaram castrar ele de várias maneiras, tentando arrancar dele a sua identidade, arrancando a sua pátria. E o que nós vemos aqui é um homem decidido. Eu não me contaminarei. Eu não vou ser igual a eles. Eu não vou ser o que o sistema é. Eu não vou me tornar produto do meio que eu estou. No verso 3, vamos ler agora alguns versos. Volta lá, verso 3. O que a gente está falando aqui? Ele foi ferido, irmão. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes. Como eu disse, ele ficou exilado, tirado da sua família. Está aqui um órfão. Ele tinha todos os motivos para maldizer todo mundo. Ele tinha todos os motivos para falar besteira. Ele tinha todos os motivos para se tornar o que fizeram com ele. Mas ele decidiu, não o farei. Eu quero abrir um parênteses aqui, falando da sua responsabilidade de falar certo. Melhor, de decidir se curar. De decidir abrir mão da sua justiça própria. Fizeram comigo, eu tenho que fazer para me sentir bem. Eu tenho que passar isso para frente. Só que quem está na frente, na maioria das vezes, são pessoas que amam você. Quem está na frente, na maioria das vezes, é a sua família. É o seu esposo, é a sua esposa. Muitas vezes são seus filhos. Esse é o parênteses, que eu fico assustado, indignado, irado com os feedbacks que eu ouço das crianças da igrejinha,
relatando inocentemente para as tias o que elas ouvem dentro de casa dos seus pais. Quais crentes? Do que os adolescentes relatam que ouvem da boca dos pais, sendo dito na direção deles. Eu quero te alertar uma coisa, papai, mamãe aqui. Antes dessa criança ser seu filho, ele é filho de Deus. Faça com mais zelo e temor esse ofício da paternidade. Saiba que você terá que dar conta diante de Deus por cada maldição que você, porque estava irritado, porque te feriram, você achou no direito de falar o mesmo que falaram com você com seu filho. A verdade da palavra chegou para você, meu irmão. O tempo da ignorância acabou. Decida mudar. O seu filho não tem escolha. Você é o pai dele, você é a mãe dele. Agora você tem a escolha de não replicar o que fizeram com você. Mude a sua postura, tenha temor. Deus pedirá conta, meu irmão. As coisas que eu ouço, pai que enche a boca para amaldiçoar claramente o filho, ainda que seja na hora do estresse, nada justifica. Um pai cristão virar para o filho e falar, você não presta. Virar para um filho e dizer, você não vale nada. Meu irmão, se eu fico irado, eu vou pregar uma palavra aqui, eu estou só esperando, eu tenho condições de pregar ela sem me envolver com ela mais do que eu deveria. Que eu vou falar sobre o Deus que não dá risadinha dos seus pecados. Porque às vezes a gente ouve alguém comentando, um amigo comentando com o outro, falei isso aí, fala num tom de ironia, o outro dá uma risadinha, sabe, para aliviar. Não, desse não é Deus. Deus não dá risadinha do seu pecado. De Deus ninguém zomba. Se você faz isso com o seu filho e não se arrepende, meu irmão, você dará conta diante de Deus. Deus confiou essa criança a você, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Ela poderia ter nascido em qualquer família. Deus deu a você a mordomia dessa criança. Você, pai, é a primeira figura de paternidade que ela tem. A primeira vez que ela ouviu a palavra pai foi olhando para você. E quem é o pai dos pais? Como o Senhor mesmo se chama? Nosso pai, pai nosso. Você está denegrindo, destruindo a imagem que essa criança tem do que é ser pai. Então tenha mais zelo, tenha mais temor e responsabilidade, meu irmão. Porque como eu disse, Deus pedirá conta daquilo que você fez com o jardim que Ele te deu, que é o seu filho. Amém? Voltemos aqui, aleluia. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Verso 7, aleluia. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. O que a gente aprende aqui? Daniel estava no meio corrompido, mas ele não se tornou produto do meio. Até o nome de Daniel foi mudado, meu irmão. Até o nome dele foi mudado, mas mudaram o nome, mas não conseguiram mudar a identidade dele. Trocaram o nome, mas a essência dele não foi trocada, porque isso ele não estava disposto a negociar. Então você não é, ou não tem o direito de aceitar ser produto do meio que você está. Não importa como o mundo te chama, não importa o que as pessoas falam de você, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. É a opinião de Deus que prevalece, e é nela que você tem que se agarrar. Agora, se você, jovem, adolescente, que está se enquadrando dentro do que eu falei aqui, que o seu pai, talvez, não é cristão, e aí o conhecimento não chegou para ele ainda, ou se é um cristão, e aí nos procure também a liderança da igreja, porque nós queremos saber. Se seu pai é um cristão, ou não, e te maldiz, te amaldiçoa, ou talvez no ambiente escolar, ou talvez não seu pai e sua mãe, mas na rua. Você não precisa ser o que as pessoas dizem sobre você, meu irmão. Deus tem um nome a qual Ele te chama, e o que Ele te chama é de filho amado em quem Ele tem prazer. Decida ficar com o que Deus diz sobre você. Não dê autoridade às pessoas de mudarem a sua identidade.
Elas podem te chamar de apelido, os jovens aí que às vezes sofrem bullying no colégio, pode te chamar de apelido, pode chamar disso e daquilo, mas a sua identidade, quem tem autoridade sobre ela é o Senhor. E você não negocia isso. Pode me chamar do que for, que eu não vou deixar de ser o que Deus me chamou para ser. Aleluia! Verso 10. Nós vemos, e aqui nós vamos começar a chegar onde eu quero. Nós vemos que Daniel, ele rompe com o sistema. O padrão era uma determinada dieta. O padrão no mundo é falar errado. Se você começa a falar com pureza, se você começa a falar certo, você vai ver que tem gente que vai ficar ofendido por você fazer o certo. Tem gente que vai se afastar de você porque você mudou a sua linguagem. Por quê? Porque você mudou de tribo, você fala um idioma que ele não entende, irmão. Ele não consegue entender, ele está acostumado a falar errado, ele está acostumado a amaldiçoar, ele está acostumado a falar mal dos outros, e você não é mais essa pessoa. Você não tem mais prazer de se sentar na roda dos escarnecedores. Das duas, uma, quando alguém começa a escarnecer, quando alguém começa a falar alguma coisa que não edifica sobre alguém, sobre pessoas, você, primeiro, tenta mudar o rumo da conversa. Se não consegue, você vira as costas e sai. Ou você repreende se tem autoridade, o coração daquelas pessoas, exorta. Mas permanecer e participar daquilo já não tem mais a ver com você. E por fazer isso muitas vezes, ou simplesmente mudar o jeito de falar, como eu disse, tem gente que não vai entender. Porque fala outra linguagem. E você não vai falar a linguagem deles. Você não vai falar como o mundo fala, meu irmão, para ser aceito pelo mundo. A decisão de Daniel traz no primeiro momento um desconforto. Ué, mas como é que nós vamos fazer? Isso pode trazer problema. E aqui que muitos, às vezes, dentro da faculdade, dentro do ambiente de trabalho, dentro de casa, começam a negociar porque não querem lidar com o desconforto. A exclusão. A solidão. Que às vezes falar de maneira correta, falar de maneira espiritual, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, pode não fazer você uma pessoa interessante por um determinado tempo dentro de uma rodinha do colégio. E aí você vai ficando excluído. E eu não estou falando sobre ficar excluído por outro motivo, que é ser um cristão chato religioso. Que tem muita gente que o seu problema é que você é chato mesmo. Você é um cara enjoado, religioso, por isso que ninguém te aguenta. Nem os crentes tá aguentando. Tá ficando no exercício de suportar um ao outro. Porque desse jeito ninguém aguenta. Agora, meu irmão, se você é um cara amável, educado, homem espiritual, não religioso, se possível você está conversando, está batendo papo, carismático, se esforça para estar com as pessoas, e ainda assim, só porque você não fala como o mundo fala, as pessoas começam a te excluir, tudo bem. É no deserto que Deus fala com você, meu irmão. Vai ter mais ouvido para você ouvir a voz de Deus. Não negocie. Não negocie. Se você não quer ficar igual o mundo é. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, por mais desconfortável que seja. Permaneça e você vai ver que o escape vem. A graça de Deus vem. Durante um período você é excluído no canto do colégio. Daqui a pouco alguém chega e fala, você pode orar por mim? Daqui a pouco alguém chega e fala assim, você pode responder algo sobre a Bíblia para mim? Eu me lembro, vou contar aqui, na época que eu era do colégio, meu Deus, 19 anos que eu cheguei quando eu me converti. Eu era um jovem que a minha habilidade melhor no colégio era colar. Sim, eu era o melhor que você já viu na sua vida. Eu passava de ano, todo ano, uns 4, ainda bem que minha mãe e meu pai não veio hoje. Essa parte eles não gostam quando eu conto, não. Fica bravo, com razão. A minha habilidade no colégio era colar. Das mais altas habilidades que você pode imaginar, irmão. Só magia diferenciada. Durante 4 anos da minha vida, praticamente foi assim, passando só na base da cola. E ainda dava aula ainda para os outros ainda. Quando eu me converti, eu tive que tomar uma decisão. Essa não é a minha linguagem mais. Eu não posso mais concordar com isso. Só que eu já estava no 3º ano, irmão. E quando eu me converti, já era na metade para o final do ano. Por mais que eu tentei me esforçar, não dava conta. Eu não fiz aula particular. Eu não sabia nem tabuada, irmão. Lembra que foram anos colando?
Quando eu me deparei, precisava de tabuada para poder fazer as provas. Eu não sabia nada da tabela periódica, não dava tempo. Aí eu tive que decidir. Ou eu uso a minha habilidade para a glória de Deus, e essa é uma habilidade que Deus não quer usar. Não vai colar. Essa teologia não vai funcionar. Ou eu vou pegar a prova, se eu conseguir fazer bem, se eu não conseguir fazer, vai ser um 0. E eu vou tomar pau esse ano. E assim foi, meu irmão. Aí, outra coisa que eu mudei, as rodinhas. Eu era um dos caras mais zoeiro do colégio. Já me meti em rascada várias vezes por essa habilidade. Zoava, brincava com todo mundo, então eu era muito bagunceiro. E aí, eu tive que mudar. Eu tive que parar de zombar de todo mundo. Eu tive que parar de rir de coisas que Deus não ri. Eu tive que começar a mudar. E quando eu comecei a mudar, o que foi acontecendo? Eu fui automaticamente sendo colocado pro canto. Eu já não era mais aquele cara legal, descolado. Eu já não era mais aquele cara para participar das conversas. Eu não era tão atraente a minha participação ali. E aí eu fui sendo colocado de canto. E aí eu passava o intervalo, não porque eu era um religioso que não tinha nada para fazer, eu tentei no começo. Mas primeiro a gente se afasta, para depois vir cheio do Espírito Santo e transformar. Às vezes esse processo é necessário. Primeiro você se afasta, se enche do Espírito, depois você volta com condições de influenciar. E eu não tinha condições de influenciar, então fui me afastando. Aí, no intervalo, eu ficava lendo Bíblia. Ficava orando, marcando texto da minha Bíblia no cantinho, 15, 20 minutos de intervalo. Antes, nessa hora, eu estava botando terror. E aí foi passando o tempo. Um dia, uma menina chegou e me chamou na hora do intervalo e pediu para que eu orasse por ela. Para que eu desse uma palavra para ela. Ela falou assim, eu não sabia que você era crente. Estou sabendo agora. Eu falei, me converti tem pouco tempo. E aí, ela disse, eu sou crente desde que eu nasci. Só que eu estou afastado da fé. E eu comecei a ministrar na vida dela. E naquele dia, lá na pracinha que tem no centro do Machado Sobrinho, num banquinho que tem lá no fundo, aquela jovem começou a ser cheia do Espírito Santo. E ela chorava compulsivamente, entregando os pecados dela e se rendendo a Jesus. E esse foi o primeiro fruto do meu colégio. Essa jovem se tornou uma jovem firme na igreja. Depois veio a família dela. Quem aqui é da Central sabe do que eu estou falando, da Fernandinha Xavier. Fernandinha foi ganha para Jesus desse jeito. E, Bill, e sobre as provas? Vocês querem saber isso, né? A pessoa que aceitou Jesus, vocês não querem, né? Vocês estão pensando na prova. A prova, irmão. Eu pegava a prova e aí no cabeçalho escrevia meu nome e colocava embaixo. Querido professor, quero te pedir perdão porque eu vou tomar um 0. Mas saiba que eu fiz isso porque eu nasci de novo e eu não vou colar mais. Eu poderia fechar essa sua prova se eu colasse, mas eu não vou fazer isso. Aí eu escrevi aqui, eu quero que o senhor não fique chateado por ter que me dar um 0, pensando que o senhor é um mau professor. E começava a ministrar na vida do professor. Eu passava a prova inteira. E o coitado do professor e os amigos tinham que ficar pensando, rapaz, ele ficou inteligente de repente. Agora ele passa a prova escrevendo. Eu estava lá, abençoando o professor. Eu não vou contar o sobrenatural que aconteceu. Mas eu passei de ano, irmão. Sobrenaturalmente, eu passei de ano. O professor chegava para mim, falava assim, eu vou te dar outra prova. Vou te dar uma prova. Eu cheguei a fazer prova sozinho na sala do diretor, só eu e o professor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí ele repetia para mim, você entendeu? Aí começava a me dar dica. Foi assim, mais ou menos assim que eu passei. Uma parte das minhas provas, irmão. Isso não deve ter acontecido nunca na história do Machado Sobrinho. Uma parte das minhas provas simplesmente sumiram. E o colégio, meu irmão, teve que me dar algumas provas de novo. E em algumas matérias eles me passaram para poder não ter dor de cabeça com as minhas provas do ano que sumiu toda. Não fui eu que peguei não, tá? Só deixando claro. Não sei o que aconteceu. Sei que eu passei. Enfim. Então, tem um preço, irmão. No primeiro momento, você pode ser excluído. Mas a sua luz, ela vai resplandecer. E aí aquela mesma pessoa, quantas vezes eu vi isso no colégio, os mesmos que zombaram de mim, quando passava por algum problema dentro de casa. Pô, cara, chama, vem no cantinho, eles não querem falar na frente de todo mundo, não, chama no cantinho. Vem cá. Aqui, pô, ora por mim, tô passando por isso.
Poxa, ora por mim, meu final de semana foi horrível, cara. Você tem uma palavra para mim? Leva meu nome lá para a igreja, lá para o caderno de oração lá. Aí falava, minha mãe é crente, ela está orando por mim. Ora você também. É isso, meu irmão. Agora, negociar, de jeito nenhum. Amém? Verso 20 é o fruto disso. Está aí no livro de Daniel? Lê o verso 20 aí. Olha a recompensa. Olha a recompensa. A sabedoria, a inteligência que alcançou Daniel, que ele já tinha, porque essa nobreza já estava com ele antes dele ir para a casa do rei, para o palácio do rei, mas amadureceu, cresceu ou foi exaltada com a decisão dele de se consagrar. E eu quero te dizer uma coisa, se tem uma coisa capaz de mudar sua inteligência, é mudar sua maneira de falar. Se você quer se tornar alguém mais sábio, mais inteligente, irmão, mude a sua maneira de falar. Eu já ensinei aqui que depois do novo nascimento, a primeira grande obra do Espírito Santo é mudar a sua linguagem. Quando alguém era cheio do Espírito Santo, falava em outras línguas, profetizava, alguma coisa na linguagem mudava. Porque se a sua linguagem não mudar, fica difícil, irmão. Porque alguém profetiza sobre você uma palavra abençoada. No domingo você ouve eu pregando. Mas na segunda-feira eu não estou com você. Quem está com você é você mesmo. E aí, ao invés de você recitar o que a palavra de Deus diz e pensa sobre você, você fala errado. E aí você é alvo dessa ministração. Você é abençoado na segunda e se amaldiçoa na terça, na quarta, na quinta. Então você tem que decidir mudar a sua maneira de falar se você quer ser tido como alguém inteligente, sábio. E o mundo, irmão, precisa de pessoas inteligentes e sábias. Lá no verso 3 e o 4, nós vemos que quando o rei vai escolher quem vai trabalhar pertinho dele, ele escolhe qual tipo de pessoa? Os sábios, os letrados, os inteligentes, os doutos. É esse que ele escolhe. Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo, as pessoas lá do mundo que estão em posição de autoridade de governo, eles precisam de Daniéis, eles precisam de Josés para poder governar, para poder desenvolver o que eles estão fazendo. E mais, o reino de Deus, Deus na sua dinâmica, na sua inteligência, Ele vai colocar você em lugares como esse, para que o povo dele seja abençoado, para que pessoas sejam favorecidas, para que esse rei seja alcançado, para que a iniquidade não reine. Deus coloca os seus. O governador tal é pagão e é um endemoniado, mas aí Deus vai lá e mexe no tabuleiro e coloca lá, o secretário do governo é um homem cheio do Espírito Santo. Deus não perde o controle, meu irmão. Às vezes, quem está no poder tem o título, mas a autoridade e o governo está sobre quem está trabalhando do lado. E tem pessoas aqui que Deus quer colocar você estrategicamente em lugares específicos. Mas como eu disse, o mundo não quer qualquer coisa, irmão. Nem o mundo quer qualquer coisa. Deixa Deus treinar você, a sua linguagem, para que você se torne um homem mais inteligente, mais sábio. Uma ferramenta mais útil para que Deus use dentro das esferas da sociedade, dentro dos lugares estratégicos. Aleluia. Se você quiser mudar a sua maneira de falar, vai te requerer algumas coisas. Primeira, disposição para o silêncio. Disposição para o silêncio. Disposição para o silêncio. Provérbios 17, versos 27 e 28. Olha isso. Provérbios 17. Provérbios 17, verso 27. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito.
parte A aqui no 27. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras. Quem tem conhecimento guarda a hora certa de dizer, guarda a hora certa de falar. Celebra o silêncio. Sabe que existe poder em se calar também. Agora, verso 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. O que aqui o verso 28 está dizendo? Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Irmão, se você está calado, as pessoas estão em dúvida se você é burro ou não. Se você falar, pode ser que elas tenham certeza. Então, é melhor deixá-las na dúvida. Se algum assunto você não tem convicção, conhecimento, habilidade, fica caladinho. Ouve para você aprender. Uma vez a gente estava numa mesa de reunião com o meu sócio lá, e cara, sobre os negócios que a gente estava tratando, ele é muito mais inteligente do que eu, tem muito mais conhecimento do que eu, e do que o Uriel que estava na mesa também. E aí nesse dia, tinha um cara falando na mesa, e a gente falou, ô Rodrigo, você tá caladão hoje, o que está acontecendo? Ele, não, estou deixando ele em dúvida se eu sou burro ou não. E eu não sei nem se ele já leu esse texto, mas ele já vive isso. É melhor ele ficar na dúvida. Se eu falar, ele vai ter certeza. Deixa só o sábio falando. E eu vou ficar ouvindo e aprendendo. Então tem que amar o silêncio, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem que usar essa boca o tempo todo. Você tem 2 ouvidos. Faz o cálculo. O que era para você usar mais? Então, usa um pouquinho mais só o seu ouvido. Cerra os seus lábios quando for necessário. Para ouvir. Pensa no que você vai falar. Vamos lá. Outra disposição que você vai ter que ter, se você quiser consagrar os seus lábios, dentre muitas outras que nós vamos citar no decorrer da série, se alimentar com um novo vocabulário. Salmo 119:11 tem algo poderoso. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer parar de pecar? Quer parar de falar besteira? Esconde a palavra no coração, irmão. Quando eu vejo uma criança ali da igrejinha virar pra tia e falar, o meu pai e a minha mãe estavam um amaldiçoando o outro. O meu pai virou para mim e falou isso. Uma criança pedindo socorro pra tia da igrejinha. Quando eu vejo isso, e eu sei que é um pai que está sentado aqui todo domingo, eu me pergunto, tá ouvindo o que eu estou falando? Não tá, tá escutando. Tá só escutando, passa pelo lado do ouvido e entra no outro, mas não retém no coração. Escutar, né? Ou escutar, meu irmão, com o coração é reter. Como pode você, depois de 10 anos ouvindo a palavra, eu quero que você julgue-se você mesmo, irmão. Como é que pode, depois de 8 anos, 3 anos, 2 anos ouvindo a palavra, você ainda achar normal você amaldiçoar uma criança de 6 anos porque ela jogou o prato de comida no sofá? Porque ela derrubou? Ou porque ela está fazendo uma alta pirraça ainda que seja? Tem cabimento um negócio desse? O que você está ouvindo só no domingo, sem contar os outros dias que você ouve testemunho no celular, que você ouve podcast? Escondi a tua palavra no meu coração. Guarda a palavra no seu coração. Irmão, vamos nos converter à palavra. Quando é profecia, vocês guardam até a data. No dia tal, no ano tal, recebi a profecia tal. Se você não se deixar a palavra moldar você, possivelmente essa profecia não vai se cumprir, irmão. Receba a palavra, meu irmão, o que a palavra diz. Deixa a palavra forjar você. Deixa a palavra encarnar em você. Saia daqui, pense no que você está ouvindo. A gente vai fazer isso nos próximos dias. Se aliancie com essa decisão de esconder a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Se arrependa rápido. Falou besteira. E aí, o que me preocupa é que muitas vezes essa criancinha que o pai fala besteira, amaldiçoa, não sabe nem o que é um pai pedindo perdão. Seu pai pede desculpa depois que ele fala isso? Não fala. Que isso, irmão? Você não aprendeu até hoje.
Arrependimento. Mostra para o seu filho que apesar de você ter errado, apesar de você ter falado errado, você quer esconder a palavra no seu coração. E você não se alegra com isso. Você não se satisfaz em ser assim, você quer mudar. Você tem um Senhor ao qual você presta conta. Mostra isso para o seu filho. Vamos lá. Esconder a palavra no coração. Eu vou botar só aqui, mas não vou mergulhar nesse, porque tem um dia que eu vou falar só sobre isso. Tomar menos conta da vida dos outros. Não dá, irmão. Não dá conta você tomar conta da sua boca. Você toma conta da boca de todo mundo. O voto de tomar menos conta da vida dos outros. Escolher quem fala na sua vida. No mundo há muitas vozes, meu irmão. Escolha quem vai falar na sua vida. Quem vai ter autoridade na sua vida. Verso 11, para a gente terminar. Lá de Daniel. Ô Andrei, pega aqui para mim, fazendo um favor. O saco aqui. O saco preto que nós vamos botar uns dentro aqui. Me dá uma pelo menos aí. Sabe aquelas pulseiras que dá choque? Quando o cachorro late na hora errada? Vai ter uma parecida aqui. Vamos lá. Verso 11. Deixa eu achar aqui que eu saí. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se examine-se diante de nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. O que Daniel está falando? Experimenta me dar uma dieta diferente. Experimenta me deixar comer diferente. E eu quero desafiar a igreja aqui, para durante uma temporada, intencionalmente, com prioridade máxima, você decidir fazer uma dieta diferente e comer diferente, tendo entendido do que nós estamos falando. Que comer aqui é o que você fala. Você vai fazer uma dieta diferente. Você vai entrar num voto com Deus, não é comigo, é você e Deus. Um desafio de lutar contra a cultura errada. O que é uma cultura? É um modo de pensar que já ficou cauterizado. Você sabe que está errado. Quando vê, você já fez, porque aquilo se tornou a sua realidade. Depois de ser ministrado tantas vezes, ou de se auto-ministrar tantas vezes. Isso só se rompe com uma decisão intencional. Falou, corrige. Falou, para e acerta a rota. Falou errado, fala certo. Falou errado, pede perdão. Até a sua cultura mudar. E vai chegar uma hora que vai ser mais normal você falar certo, vai ser mais normal você não dar os seus ouvidos para conversas fiadas em corredor de igreja, vai ser mais normal você não maldizer os outros do que maldizer. Você vai ficar assustado quando você se vê participando de uma rodinha de conversinha fiada. Particularmente, isso é um bom testemunho que eu posso te dar. Eu fico assustado quando eu saio de uma conversa e vejo que eu participei de uma conversa que é conversa fiada falando dos outros. É fora do padrão. Eu me sinto muito idiota. Eu me sinto muito tolo quando eu faço dessa maneira. Para mim é fugir do padrão. Não é o normal. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Eu já achei normal eu estar tudo quanto é roda. Já achei normal falar como todo mundo fala. Mas eu precisei ir gradativamente mudando, intencionalmente.
Dá a devida atenção para aquilo que a Bíblia dá muita atenção. Você tem que entender que o que nós estamos tratando aqui é um tema que tem grande atenção nas Escrituras. Grande atenção, como eu disse, a primeira grande obra do Espírito Santo é mudar a sua linguagem. É a prioridade do Espírito Santo, para que aquilo que ele edifica não seja destruído por você mesmo amanhã. Não adianta a gente ensinar aqui princípios e valores de casamento, como você tratar o cônjuge, se você não controla a sua boca. Num dia você dá presente para sua mulher. Eu te ensino que você quer a favor do rei, da rainha, manda presente na frente. Provérbios diz isso. Se você sabe que o rei está bravo, se você não sabe se o rei vai te receber bem, mande uma comitiva de presente primeiro. Não adianta ensinar um princípio desse para você, irmão, se no dia você vai dar um presente e no outro você vai falar um monte de besteira. Não adianta eu ensinar outros princípios se você mesmo destrói tudo que eu ensino falando errado. Ou que a Bíblia ensina, melhor ainda. Melhor dizendo. Então a gente tem que corrigir a sua linguagem. Não adianta eu falar de coisas profundas da fé aqui, se você não controla nem a sua boca. Não adianta você saber coisas profundas das Escrituras, sendo que você não controla nem a sua boca. Você vai ser um homem farto de informação, mas sem revelação. Não vai ter autoridade para aplicar coisas profundas que nós estamos ensinando. Como eu falei na última vez na série, quando eu falei sobre cultura de profecia. Será que Deus pode dar mais autoridade no seu falar? Então, não adianta eu vir aqui e ensinar para vocês sobre a autoridade do nome de Jesus, sobre falar um monte, erga-te, lança-te no mar, sobre falar com enfermidade, falar sobre como um crente deve se comportar diante de principados e potestades. Como é que eu vou ensinar para você a se opor a principados e potestades, se de dia você briga com os filisteus e à noite você deita com o Dalila na cama? De dia, a autoridade do crente, o nome de Jesus, e à noite você está falando besteira. Então Deus não pode conceder mais autoridade se na sua boca há poder de vida e morte. Quanto mais autoridade Deus der, mais letal fica o que você diz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, irmão, a gente tem que corrigir sua maneira de falar. E a gente vai fazer isso. Amém? Como é que vai funcionar essa dinâmica? É voto, Bill. Tem que dar uma oferta para pegar a pulseira? Para Deus fazer? Tem. Tem não, gente. Olha só. Não dá choque não, tá? Mas é porque eu não achei que dá choque. Senão eu tinha colocado. Para dar até em mim também. Porque você vai ver que o calo vai apertar para todo mundo. Porque eu já sou bom em não participar das rodinhas com disse-me-disse, com conversa fiada, mas no trânsito só você vendo a tribulação que tá. Esses dias eu tô orando por isso, irmão. Esses dias eu tô orando por isso. No trânsito ainda não tô evoluído no espírito, não. Tô precisando da pulseirinha de choque. Então, olha só. O desafio, hoje não vai ser o voto de Daniel, igual de Daniel de comer legumes. Porque também o que adianta, né? Alguns de vocês já fizeram o voto de Daniel tantas vezes, mas ficou os 21 dias comendo legumes e falando besteira. 21 dias. Ai, eu já fiz 5 dias de jejum. Vai conversar contigo, só fala besteira. O que adianta, irmão? 21 dias comendo legumes igual Daniel e não come carne. Mas é os 21 dias brigando com todo mundo porque está de mau humor, porque não está comendo carne, amaldiçoando todo mundo, arrumando treta com todo mundo. Ué, o que adianta? Então vamos lá, primeira linguagem. 21 dias, só 21, irmão. Tranquilo. 21 dias. Você botou a pulseira do lado direito? Ih, irmão, se eu malhar mais uma semana não dá não, tá? Que isso, rapaz? Tem GG aí? Esse da G? O Eric já não dá não. O Eric tá grandão, não dá pra ele não. Olha só. Colocou no braço direito, 21 dias, sem maldizer, sem murmurar. Não pode. Ai, que sol quente, viu? Não pode. Ao Bill.
Cara, eu tenho uma raiva de gente quando está no sinal. Vou abrir o coração. Quando você está no sinal, o sinal acabou de abrir. Se você é essa pessoa, irmão, muda. Muda. O sinal acabou de abrir. Você está apertando a buzina, cara. Não deu nem tempo de eu passar a marcha. Não deu nem tempo de eu pegar no volante. Cara, eu não entendo esse tipo de gente. Cara, você está no sinal, ficou verde. Eu tô olhando, eu estava olhando, cara. Estava vermelho, pum, ficou verde. O cara, que isso, cara? O cara teve uma palavra de sabedoria, uma revelação que o sinal ia abrir, só pode. E já tá buzinando. Esses caras, eu fico muito bravo. Aí eu já, tá querendo que o carro o quê? Salta aqui, irmão. A Natália geralmente tá do meu lado, é só. William. Aí o seguinte, 21 dias sem murmurar. Você pode corrigir o seu filho? Claro. Né? 21 dias também dando carta pra molecada fazer o que quiser, porque não pode ser corrigido também não. Mas você pode corrigir, por exemplo, seu filho foi lá e deixou o prato cair no sofá. É porque eu tô falando isso porque o meu faz isso com frequência. É o suco, o sofá lá tem gosto de tudo que você pode imaginar, tutti-frutti. Sofá sabor tutti-frutti. Aí caiu o suco lá, e você já tinha falado, meu filho, não bota o prato aí. Você vai chegar pro seu filho e falar assim, meu filho, papai não te falou para não colocar o prato aí, não faça isso. Vai normal. Agora você vai poder. Nossa, já deixou o prato cair de novo. Ô menino, eu não já falei. Aí não. Quebrou já. Aí você vai entender o que vai acontecer. É corrigir. Se precisar colocar lá no cantinho do pensamento. Vai colocar no cantinho do pensamento. Presta atenção. Tem gente que já está falando assim, eu estou me vendo em 2030 com essa pulseira. Pode colocar no cantinho do pensamento, mas é o seguinte, vai levar ele para o cantinho do pensamento sem murmurar, sem ficar entre os dentes. Menino, só não sei o que lá. Não, faz o que tem que fazer, vira e sai glorificando, irmão. Ou com a boquinha fechada, tá? Pode ter DR com a esposa? Pode. É sentar para resolver um problema. Isso é conversa para edificação. O que não pode é não sentar. O marido pegou, deixou o prato lá na sala, Nathalie. Deixou o prato lá. Você pegar, falar, nossa Deus, cansado desse negócio de prato na sala. Eu já cansei de falar, William. Não pode. Isso não pode, Natália. Isso não pode. Se quiser resolver esse problema, tem que chegar. Amor, não deixa o prato aqui. Leva lá. Quero nesse tom. Para edificação. É para falar para edificação. Amém? Não é para destruir o cara, não. Então, olha só. 21 dias. Bill, mas e aí? Primeiro dia eu já saí daqui, o irmãozinho ali me fechou. Na hora que saí do carro, eu já... Poxa vida, cara, até na igreja essa aprovação de estacionamento. Troca a pulseirinha de lugar. Troca de mão. Começou a contagem de novo. Quarta-feira, 2 dias está bombando. Quarta-feira, chegou mais trabalho para você lá, quase na hora de acabar o expediente. Aí você olha, o patrão chega, aqui, só assina mais isso aqui para mim. O patrão virou as costas, nosso Deus do céu, troca de mãozinha de novo. Beleza? E vem para cá. Quando que você vai se livrar dessa pulseira? Nunca. Gente do céu, tô vendo que o problema é mais sério que nós imaginávamos. Quando que você vai se livrar? Quando você ficar, presta atenção aqui, 21 dias. Pega calendáriozinho no celular e vai marcando. Igual na prisão, aqueles risquinhos de presidiário. Daqui a um mês você vai estar tristinho, marcando a parede, fazendo um risquinho. 4 dias, estamos a 1 dia sem problemas dessa empresa.
sem acidentes na empresa. Aí, 3 meses depois, 1 dia sem acidentes na empresa. Olha só, 21 dias. Eu aprendi isso com os irmãos de uma igreja que eu preguei, com o pastor de uma igreja que eu preguei lá nos Estados Unidos, uma igreja que se tornou uma igreja amiga, um pastor que se tornou um grande amigo. Só para você, assim, não sentir o peso, né? Eles lá, até o final do ano, estava quase todo mundo de pulseirinha. O pastor falou que para o pastor da igreja, para ele se livrar da pulseira foi 4 meses. Agora tem um detalhe também. Outra coisa que troca a pulseira de mão. Tô aqui com o Eric, conversando com o Eric foi e murmurou. Reclamou de alguma coisa. Aí eu viro, Eric, troca a tua pulseira também. Não pode tomar conta da vida de ninguém. Falou da vida dos outros, virou pro Eric. Irmão, deixa ele pecar sozinho. Se você pecar junto, vai rodar junto com ele. Se você virou, e aí, Eric, agora você se lascou, hein? Ele já vai virar pra você também. Troca a tua de lugar também. Mesma coisa, mulher e marido. Esposo e esposa. Se o esposo virar pra mulher, troca também. É 21 dias controlando a sua língua, irmão. 21 dias assumindo o controle. Dizem por aí, os neurocientistas, que 21 dias, alguns dizem que é 40 e poucos, mas não interessa, porque você vai gastar bem mais que isso. 21 dias, ou 40 e poucos dias, é o suficiente para você mudar um hábito. Facilmente você vai ter 3 meses para isso. Beleza? A pulseira não é para todo mundo, é para quem quiser participar. Bill, não quero. Irmão, fique em paz. Ninguém é obrigado. Isso aqui não determina a sua mudança espiritual, nada disso. É uma dinâmica para te ajudar a ser intencional. E é algo para a gente colocar toda a igreja envolvida na mesma direção. É só uma estratégia. Essa pulseira que não foi... vou começar a frustrar alguns. Não foi consagrada no monte. Não foi. Não fiquei 7 dias sem comer, orando por essa pulseira. Não fiquei nem um dia, comi antes de vir para cá. Irmão, não recebeu nenhuma consagração essa pulseira. É só uma pulseira de borracha que a gente pagou, acho que R$4,50 nela. É só isso. Agora o seguinte, se você for participar, aí agora eu quero todos os intercessores aqui, os ministros, que eles vão colocar a pulseirinha do choque primeiro. Todos os intercessores e ministros aqui na frente, para nós orarmos, impondo as mãos, para a gente pegar junto. Que a Bíblia diz, 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000. Isso aqui não é algo pessoal, apenas para você. É algo que a gente quer amadurecer a nossa vida como igreja. Vai ser divertido? Claro, a gente já está rindo aqui agora. E é melhor tu rir mesmo do que continuar falando mais besteira e troca de um lado e troca do outro. Imagina você 40 minutos trocando a pulseira de lado. Melhor levar na esportiva. Mas é algo para envolver toda a igreja. Começa hoje. Semana que vem a gente vai distribuir de novo. Para quem quiser participar até o final da série. Depois a gente vai transformar todo o material num e-book. E vai ficar a pulseirinha ali dentro de um saquinho de e-book com livrinho de desculpa, que a gente vai transformar depois em físico. Para quem quiser fazer, sozinho na sua família, um crente que chegou daqui a 1 ano, a gente vai oficializar isso para quem quiser fazer depois. Mas a gente vai fazer só uma vez esse ano, que é o suficiente para até o ano que vem, né? Beleza? Eu não estou entendendo. Eu já estou vendo gente, pegou a pulseira agora, já está trocando de lado. Já vou ter que trocar, porque eu tomei conta da vida dos outros. Aí, tá vendo? Troquei a primeira vez já. Fiz de propósito, gente. Pra você não ficar se sentindo acusado. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa igreja linda, essa igreja tão leve, Jesus, e ao mesmo tempo tão poderosa. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo.